we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Senhor Presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Muito obrigado. Olha, todo e qualquer movimento reivindicatório, progressista e de protesto que tem no mundo, todos, sem exceção. Isso vem tudo programado e planejado desde a elite globalista, tá certo? E o resultado é sempre aumentar o poder dessa elite, minando a soberania nacional. O resultado é sempre este. Por exemplo, a questão do aborto. Você sabe que a família Rockefeller, há quase 100 anos, tem uma obsessão com o controle de natalidade. Eles querem diminuir a população mundial de qualquer maneira. Tá certo? Então, isso quer dizer, se você quer fazer uma ONG abortista, logo aparece dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Fundação não sei o quê, papapá. Agora, se você quer fazer uma coisa contra o aborto, meu filho, não é que você não tem financiamento. Você perde o seu lugar na universidade, a sua carreira está acabada. Então, as pessoas acham, dizer, o leitor de jornal, que acredita em jornal, acha que tudo acontece por coincidência, é tudo espontâneo, né? Então, é uma maravilha, é o que eu chamo, em vez da teoria da conspiração, é a teoria da mera coincidência. Tudo acontece por mera coincidência. Ninguém planejou, ninguém tomou decisão, ninguém fez o orçamento, ninguém fez um plano de ação. Então, é incrível que as pessoas acreditam nessa história da carochinha. Como é possível acreditar, vamos dizer, que ações que se desencadeiam simultaneamente em escala mundial aconteceram por coincidência? É o espírito da época, pipocou a ideia aqui e acolá. Só que quando você vai rastrear de onde veio o dinheiro que financia todo esse movimento, vem sempre das mesmas fontes, né? Então é assim. Agora, o conteúdo moral da coisa, que as pessoas tanto discutem, que tanto choca os católicos, os protestantes, ele não tem em si a mais mínima importância, meu filho. O que importa, vamos dizer, são mudanças estruturais que aumentem o poder, vamos dizer, da elite revolucionária local e mundial. É isso que está em questão. Agora, você fica discutindo a questão moral, é diversionismo, porque você está alimentando um debate lateral em vez de denunciar o esquema de como funciona. Não quer dizer que essa questão moral não tem importância, tem importância, mas não tem importância estratégica nem tática dentro do jogo político. Você pode ganhar a discussão com ele no terreno moral e vai perder do mesmo jeito no terreno político. Por quê? Por exemplo, se a totalidade da população é contra uma medida que eles estão propondo, eles ou saltam por cima, tá certo, da opinião pública e do próprio aparato legislativo, então, legislando por meio de decretos, portarias. Pois é, o que esses caras estão fazendo. Por quê? Porque a transferência de poder desde um Estado soberano para uma elite multinacional, isso é fundamental, né? Agora tem gente achando que o governo mundial, teoria da conspiração, o cara leu 2 coisinhas sobre isso no Estadão, na Folha, já sai dando palpite, tem a menor ideia do que está acontecendo. A estrutura de poder no mundo já mudou, tá? E o cara que pensa, o Estado americano, tá? O Estado americano não é mais nada, meu filho. A elite, você pega esse pessoal do Bilderberg, do CFR, esse é uma elite que é superior, que é transcendente a estados nacionais e que tem o máximo interesse em demolir a soberania americana, como de fato está fazendo. Porque quando aumenta o poder da China, também aumenta o poder desse filho das putas banqueiro internacional.
Agora, Ó, se você não precisa acreditar em mim, você lê o livro do Antônio Negri, Império, né? Ele pega e apresenta uma teoria do Império que é igualzinha àquela que eu tinha publicado 5 anos antes do Jardim das Aflições, né? E o que ele descreve da atual estrutura de poder é exatamente como eu estou dizendo, mas o pessoal não leu nem o Jardim das Aflições, nem o Antônio Negri, nem porra nenhuma, só lê a Folha e vê o Jornal Nacional e sai cagando regra, porra. É isso que não dá. Então, o que existe é a presunção de mandar no mundo. Então tem 3 grupos muito fortes, com muito dinheiro, querendo mandar no mundo. Agora, eles não agem de maneira coerente, eles erram. Né? Este plano, vamos dizer, dos Rockefeller, etc., já era para ter dado certo há muito tempo. Né? Eles calculavam que quando chegasse no ano 2000 já estaria tudo montado o governo mundial. E não está ainda, porra. Né? Então, eu acho que esse governo mundial será sempre um fracasso. É que nem aquele rapaz que outro dia no Chile desembarcou lá o David Rockefeller, já velhinho na cadeira de rodas, um chileno. Falou, vai pra casa, filha da puta, nós não queremos seu governo mundial, vai a merda. Né? Aí, e ele dizia, o seu governo mundial vai falhar, vai fracassar. É claro que vai fracassar. Né? Todo projeto, vamos dizer, de poder excessivo, ele fracassa por definição. Júlio César fracassou, Alexandre Grande fracassou, Stalin fracassou, Mao Tse Tung fracassou, Gengis Khan fracassou, Hitler fracassou, e esses caras vão fracassar também. Os 3 grupos, russo, chinês, os islâmicos e essa turma do Rockefeller, vão todos falhar. Mas falando nisso, alguém me pede, né, como é que eu posso me informar melhor sobre esse negócio de nova ordem mundial. Então, eu fiz aqui uma lista dos principais livros que as pessoas deveriam ler a respeito. Agora, peraí, a lista está achei, está aqui. Sobre esse negócio de nova ordem mundial, todo mundo fala muita besteira no Brasil, porque as pessoas discutem no Brasil pelo imaginário, é uma coisa assim que passou pela cabeça delas. Eles não sabem que existe um treco chamado fato e outro treco chamado documento. Então fica tudo na base do achismo. Então aqui eu fiz uma seleção, vamos dizer, de 13 livros, sem cuja leitura o sujeito não pode abrir a boca para falar sobre o governo mundial. Isso aqui é o beabá, Quer dizer, isso aqui, quer dizer, o estudo do assunto começa com esses 13 livros. O primeiro é o livro do H.G. Wells, Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é o livro clássico do projeto do governo mundial, elaborado já nos anos 30. Herbert George Wells era um cara importante nos círculos fabianos. O fabianismo é uma variante do socialismo que pretende implantar o socialismo não por meios revolucionários, mas através de medidas legislativas e burocráticas, que é exatamente o que está sendo feito no mundo. Não quer dizer que fosse uma dissidência do movimento comunista, porque sempre houve cumplicidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, você tenta pelo meio revolucionário e insurrecional. Se der errado, você vai pelo meio legal, administrativo, burocrático. Se isso aqui der errado, você volta para o esquema revolucionário. Sempre foi assim, sempre será. Então, o projeto do governo mundial está lá exposto, não é a primeira exposição, mas é, vamos dizer, a primeira exposição total do projeto. Então, se você não leu nem o projeto, então não dá para você saber o que está acontecendo. Agora, se você lê o projeto e vê aqui, o sujeito está dizendo que eles vão fazer isto, mais isso, mais isso, mais isso. Então você sabe que, pelo menos, como intenção, a coisa já existe. Portanto, não é uma hipótese, tá? É uma declaração de intenções. O segundo documento fundamental é o livro do professor Carroll Quigley. Quigley escreve Q-U-I-G-L-E-Y, que se chama Tragedy and Hope, uma história do mundo no nosso tempo. O Carroll Quigley foi assessor de pessoas do tipo Rockefeller, do professor Rockefeller, que são os grandes cérebros aí da nova ordem mundial, e ele conta no livro todo o projeto, como é que é, e ele apoia o projeto, tal como H.G. Wells. O Wells era um adepto do governo mundial, um formulador e grande adepto e apóstolo do governo mundial. O Carroll Quigley também. O Quigley só acha que, ele só não gosta que a coisa seja tão escondida. Na verdade, nunca foi totalmente escondida, é apenas discreto. E o Quigley acha que a coisa devia ser objeto de discussão em público. Ele diz, nós podemos enfrentar a discussão em público porque nós ganharemos a discussão. Então, o terceiro livro é o livro do G. Edward Griffin. Griffin escreve G-R-I-F-F-I-N. O livro se chama The Fearful Master, o Senhor Temível.
É um livro sobre a ONU e como é a modalidade de ação da ONU, especialmente na África, onde arrasou dezenas de países, derrubou um monte de governos legalmente constituídos, instaurou ditaduras, promoveu genocídio, etc. Para você ver que a ONU ainda tem, no Brasil você ainda tem a ideia da ONU como apenas uma assembleia de países, né? Que não tem poder nenhum, é um poder apenas delegado pelo país. Não é assim de maneira alguma. Há muito tempo já não é assim. Quarto livro, o livro do Stanley Monteith. Monteith escreve M-O-N-T-I-E-T-H. O livro chama-se Brotherhood of Darkness, a Irmandade das Trevas. Então, esse livro é o melhor que existe sobre a participação de sociedades esotéricas e secretas dentro deste, semi-secretas, dentro deste plano da nova ordem mundial. Uma interpretação extremamente equilibrada e muito bem informada. Quinto livro, o livro que eu já citei dezenas de vezes, o livro do Lee Penn, P-E-N-N. O livro chama-se False Dawn, a Falsa Aurora, com o subtítulo The United Religious Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion. Quer dizer, a iniciativa, tem uma entidade que chama United Religious Initiative, Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Então está lá abundantemente documentado. Esse livro é constituído sobretudo de documentos mostrando o desenvolvimento das discussões e projetos para fundir todas as religiões tradicionais, as religiões novas, numa religião biônica a ser implantada pela ONU. E está lá, olha, o número de pessoas que participaram dessas discussões e projetos é um negócio impressionante. Gente de muito peso, tá certo? Está lá George Bush, estava o Papa João Paulo II, está todo mundo metido nisso. Aquilo que o Malachi Martin contou no livro The Windswept House, A Casa Abatida pelo Vento, ele contou sob forma romanceada que a intervenção deste pessoal da religião global dentro da Igreja Católica, aquilo é tudo verdade. Ele escreveu sob forma de romance porque os personagens estavam vivos e poderiam processar. Então ele simplesmente trocou os nomes, mas já está publicada a lista de quem corresponde a quem, e quando você tem lá a lista, você vê que aquilo aconteceu mesmo. Sexto livro, o livro do Cliff Kincaid, é o homem do Accuracy in Media. O livro chama-se Global Bondage, Servidão Global, o plano das Nações Unidas para governar o mundo. Esse livro é mais centrado nas iniciativas mais recentes da União das Nações Unidas e complementa maravilhosamente o livro do Edward Griffin, The Fearful Master. Sétimo livro, outro livro do Cliff Kincaid, Global Taxes for World Government, Impostos Mundiais para o Governo Global. Ele mostra como está sendo construída a base econômica para o governo mundial. Isso não é hipótese, isso já está acontecendo, está abundantemente noticiado. As pessoas, como é simplesmente um projeto muito grande, é uma coisa que é discutida e coordenada e criticada por intelectuais de primeiro plano, por gente muito estudiosa. O cidadão comum está totalmente desaparelhado para isso, e significa o seguinte, que se o cidadão comum americano está desaparelhado, muito mais estão os intelectuais e formadores de opinião no Brasil. Digo para vocês, na Universidade Brasileira e em toda a mídia não tem uma pessoa capacitada para discutir esse assunto, porque não leram nada. Se começar a ler, vão pegar essa listinha e começar, e daqui 3 meses vão estar aí pontificando sobre o assunto como se eu tivesse estudado durante 20 anos. Até parece que eu não conheço essa gente, né? Qualquer autor que eu cito, no dia seguinte tem 10 especialistas no assunto falando, né? Quer dizer, um me critica porque eu cito autores desconhecidos e o outro finge que conhecia. Porra, como é que dá para discutir com um macaco, gente? Não dá. Oitavo livro, o livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. É um termo latino de Santo Agostinho. Quer dizer, o desejo de domínio, né? A volúpia de poder, né? Com o subtítulo Sexual Liberation and Political Control. Então, mostrando como, pelo menos há 2 séculos, essas campanhas de liberação sexual estão sendo usadas para criar mais controle social. É um negócio do pão e circo, só que agora não é mais não é pão e circo, é buceta e circo. Você libera, né,
o sexo e as pessoas, atrás do prazer, elas aceitam mais e mais e mais e mais controle estatal em cima delas. Nono livro, o livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle. É o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, quer dizer, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender, quer dizer, a unidade do processo. Então esse livro é absolutamente indispensável. 10º livro, livro do jornalista espanhol Daniel Estulin, The True Story of the Bilderberg Group. Quer dizer, o Bilderberg é um círculo, um clube de bilionários e pessoas altamente influentes que se reúne pelo menos uma vez por ano para fazer uma análise do estado do mundo e implementar os projetos de governo mundial. Até o Papa João Paulo II participou de reuniões do Bilderberg. E o Daniel Estulin, ele acompanhou essas reuniões durante 20 anos e fez pela primeira vez um apanhado unificado do que é o Bilderberg e qual é a sua verdadeira atuação no mundo. 11º título, Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é C-O-L-L-I-N-S. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. A função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. 12º livro, Hervé Rissan. Rissan escreve R-Y-S-S-E-N. Les Espérances Planétariennes. As Esperanças Planetárias. É mais, vamos dizer, é um livro sobre, vamos dizer, o imaginário, as mudanças do imaginário, do sentimento coletivo que estão sendo, vamos dizer, realizadas para tornar palatável, ou pelo menos não é palatável, é para tornar insensível a formação da nova ordem mundial, de modo que esse poder mundial esteja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu, se o sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 depois ele diz, eu estou fazendo, tal, depois ele diz, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo, eles dizem que é hipótese. Significa que você não sabe o que é uma hipótese. Hipótese é assim, eu sem ter vamos dizer, a minuta dos planos, a narração das ações, o depoimento do próprio interessado, eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim. Mas não é o que acho, eles mesmos estão dizendo, meu Deus do céu. Se existe algo que está bem documentado no mundo, é a formação do poder global. Então, aqui, 13º livro, Ted Flynn, F-L-Y-N-N, Hope of the Wicked, a esperança dos wicked é malicioso, né? A esperança dos maus. The Master Plan to Rule the World, o plano geral para o domínio do mundo. Então, esses 3 livros são o beabá deste assunto. Enquanto isso, chega aqui a notícia de que o Barack Obama, que está louco para controlar a internet, seguindo, aliás, a orientação da ONU, é um plano que vem da ONU, quer dizer, trata-se de controle mundial da internet, e não só nos Estados Unidos, ele pegou este projeto da ONU e vai tentar impô-lo aqui nos Estados Unidos mediante decreto administrativo, ou seja, a coisa não vai passar pelo Congresso. Eu estou dizendo há anos, e esses historiadores de merda não são capazes sequer de estudar um pouco o assunto para ver o que está acontecendo. Eu estou dizendo que de 30 anos para cá existe uma nova técnica legislativa que está sendo aplicada no mundo inteiro. E esta é coisa que vem com a orientação da ONU mesmo. A técnica consiste no seguinte: evitar que as questões sejam levantadas e discutidas no parlamento. Então você legisla não através de leis aprovadas pelo parlamento, mas através de portarias, de decretos administrativos, de normas técnicas.
falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de ser coincidência é zero. Então, vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Porque, por um lado, eles têm que quebrar a soberania dos Estados Unidos e de Israel, que são os maiores obstáculos que existem à implantação do governo mundial. Por exemplo, já expliquei aqui, se os Estados Unidos se submeterem ao Tribunal Penal Internacional, então pode vir um juiz da Suíça, da Alemanha, da Zâmbia, de Uganda e mandar prender o presidente americano. Então acabou a soberania. Os americanos não podem aceitar isso. Então, por isso mesmo, o pessoal da nova ordem global entende que se não quebrar a espinha da soberania americana, não virá governo mundial. Ou pelo menos não terá o poder que eles pretendem que tenha. Para quebrar a soberania, precisa quebrar a economia também. Só que tem o seguinte problema. Dos 3 esquemas globalistas que existem, que é esse esquema ocidental, o esquema russo-chinês e o esquema islâmico, o esquema ocidental só tem como base militar, como suporte militar, os próprios Estados Unidos. Então, eles querem quebrar a espinha do país, mas não podem quebrar por completo. Então, o que eles fazem? Fica fazendo esse jogo de morde e assopra. Como é que eles vão sair dessa? Eu não sei. Eu não sou Nelson Rockefeller, não sou Jorge Soros, não tenho nada a ver com isso. Eles que se arrumam. Agora, olha aqui, no meio de todas essas conversas sobre a crise americana, é claro que essa crise americana é um negócio totalmente artificial e montado. Não é um problema econômico real, não tem bases econômicas reais, tá certo? É tudo, vamos dizer, um jogo de dinheiro eletrônico que vai e volta para dar a impressão que está tudo caindo. Porque, presta atenção, né? Houve a entrevista de um dos caras, um dos irmãos Forbes, né? Não lembro qual deles foi uns anos atrás. Ele deu uma entrevista à televisão e um cara perguntou, falou, olha aqui, eu vou fazer uma pergunta curta e grossa, né? Quanto petróleo tem nos Estados Unidos? E o cara disse o seguinte, mais do que todo o Oriente Médio junto. Na época parecia exagero, mas acontece que depois saiu o relatório do Serviço Geológico do governo americano confirmando isso aí. Não é que tem mais petróleo aqui do que no Oriente Médio. Aqui tem mais petróleo do que no mundo inteiro. E não se pode fazer um buraquinho para tirar uma só gota. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial. Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Tá entendendo? E os caras estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, olha, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. Quanto menos você mexer. E nesse sentido, eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador é um sujeito que tem medo de mexer nas coisas para não piorar. E em medicina você tem 2 orientações, são a orientação radical e a orientação conservadora. Radical o que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. Nem tem orientação conservadora. Espera aí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio.
Então, se for para terminar com vamos dizer, um apelo, é isso: fujam do mundo melhor. Tá, obrigado. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be.